O que vai ser hoje? Continuação? Não. Trouxeram a Bíblia? Pega nesse banquinho. Não, pode ficar. Vou pôr isso aqui. Lembrando que é gravado, né? Essa parte. Vocês podem trazer o CD, a gente grava. Se você quiser estudar em casa, quiser ouvir em casa. É até bom para que a vibração envolva a tua casa como um todo, né? Harmonizando. O que vai ser hoje? Timóteo 3. É velho ou novo? Novo. Depois de Ezequiel? Abdias? Depois. Mateus? Está bem no fundo. No final? No final, depois de Tessalonicenses. É depois Depois dos apóstolos? dos apóstolos? Qual é que você falou? Timóteo 3. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Timóteo capítulo 3, versículo 14. Que é um número pequenininho. Acho que é 228, mas eu não entendi pela página. E isso foi o que veio? E depois Romanos. Meu Deus. Romanos. Antes de Efésios, antes de Coríntios. Depois Romanos. dos Atos. Antes dos Atos. Depois dos Atos. Primeiro Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 14. Isso. E já deixe marcado aí Romanos. Carta aos Romanos, né? Isso. Que está depois dos apóstolos. Capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. Todo mundo achou? Aline? O outro Romanos? Está depois dos Coríntios, Atos dos Apóstolos. Romanos eu achei. Qual é o? Romanos é depois. Já deixa marcado. Timóteo. Romanos 8, Timóteo, achou? versículo 26. Glaucia? Também? Então, bora. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia hoje é colocada como um instrumento da Igreja Católica, né? Assim que a sociedade vê, e dos evangélicos. Só que foi passado, a Bíblia não é para só os católicos ou para
evangélicos. A Bíblia é de todo mundo. Até porque gerou isso, né? Que é só das religiões da Bíblia, É, né? só que não tem vínculo nenhum com religião. Não existe esse vínculo que foi colocado. Isso É como se falar do espírito. As pessoas levam para o espiritismo, não tem nada a ver, né? Então a Bíblia não tem nada a ver com religião. não tem nada a ver. A Bíblia não tem nada a ver. Por isso que foi colocado que era para ler essa parte. Entendeu? Para deixar bem claro que não é para associar a Bíblia com religião nenhuma. Vamos repetir então? É 14, né? 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a gente está preso na carne, só que a nossa realidade é o Espírito Santo que habita na gente, né? Só que ninguém tem consciência que existe o Espírito Santo, que a gente carrega ele, entendeu? E para despertar ele, a gente vai ter que pegar a chave que está aqui. A chave está na Bíblia, que não pertence a nenhuma religião. Não pertence. Essa chave já foi encontrada ou não? Não. É Timóteo 14, né? Isso. Quer dizer, Timóteo Versículo 14, versículo 14, capítulo 3. É bem diferente do que eu. Se foi a mão aqui pra mim, por favor. Às vezes é bem diferente. É, o meu? Ah, então peraí, então é isso. É primeiro ou segundo Timóteo? Segundo. Ah, é porque eu tô vendo aqui, eu falei, mas onde que tá? Então peraí. Ah, vou te dar umas porradas nela. Dá uns cascudos. É 3,14. Ah, agora sim. Eu também não tô achando, eu tô achando estranho. 3,14. As três bem loucas ali pra É isso. palentadinhas, né? É o que tá, eu tô vendo todo mundo procurando. Aqui, ó. Esse é coadunga. É, As palavras aqui mudam um pouco. essa chave já foi encontrada? Não, a chave, cada Cada um um vai sentir encontrar. entre as linhas. É. E o que foi colocado também. Tudo que for passado aqui no grupo, a pessoa vai ter que ler. Eu vou dar uma interpretação. Só que essa interpretação minha, como é que eu vou explicar? É como você estivesse no jardim da infância e eu estivesse na faculdade. Então, eu vou passar. Só que o teu espírito vai entender de um jeito. Conforme É porque a limitação. essa é a tua verdade, né? É o que tu pegou, é o que teu espírito traz, cada um tem o seu. E outra coisa, quando for dada, o que for dado aqui, sempre vai ter que ser lido em casa, porque tem que ter essa interação do Espírito Santo que habita na gente, o próprio Espírito Santo que está aqui, que falou tudo isso. Porque tudo que está aqui foi ele mesmo que falou. E o nosso Espírito Santo, que a gente carrega, cada vez que a gente tiver essa interação, ele vai despertar. A luz vai ficar maior, essa luz que está apagada, porque a luz está apagada. Então não basta só ouvir, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. E cada vez que ler vai ser outra interpretação. A pessoa vai ler, levou para casa, vai ler. Hoje vai ter uma interpretação. Daqui a um mês vai ter outra. Outro entendimento. Outro entendimento. Também no livro, né? De acordo do que for, também por merecimento, tá? Sempre vai ser por merecimento. De poder enxergar além do que está sendo colocado. Vamos para os Romanos. Agora, Romanos. Romanos Romanos tem 8. É 8. É a intercessão do Espírito. Vê se todo mundo está igual. Não, tá.
versículo? Versículo 26. 26. O meu não tem. De maneira semelhante que o Espírito vem a nossa fraqueza. 26. Show? Acharam aí? Também o Espírito. É diferente toda. Mas é isso. Assim mesmo o Espírito ajuda também a pessoa, né? Sempre vem uma palavra igual, as outras diferentes, mas sempre Conforme tem a uma tradução, né? uma ou outra vem. Olá, Espírito Santo. Todos têm Bíblia? Eu tenho, mas eu não trouxe. Esqueci mesmo. Você tem Bíblia? Tá na minha mochila. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia? O modelo pra todo mundo, né? 8:26. Você também tem Bíblia, né? É pra gente ler em casa, né? O Senhor me deu a todos nós, ele deu aquela de bolso. Ah, tá. Mas ela é só no Testamento, né? Bolso do casinho. Mas só vai ser o novo, É que é só para novo, ser né? colocado. É o novo aqui. Só o novo. Então pode trazer ela de bolsa. Ah, isso eu tenho. Eu tenho. É mais fácil. A bolsa vai ficar aqui na mala. Vamos lá. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexpressíveis. Então, esse Espírito que ele coloca aqui é o próprio Espírito Santo que habita em todos nós. Só que a gente está tão ligado à ilusão desse mundo, que a gente não consegue sentir ele. Mas ele está aqui dentro, ele está gritando, ele está pedindo, né, que a gente acorde para a liberdade. Porque o que Jesus veio fazer, na verdade, não foi salvar o povo de Israel. Não foi isso que ele veio fazer. Ele veio, sim, ser o libertador, mas não o libertador da sociedade, dos problemas da sociedade. De mentes, né? Das mentes. É. Libertar as mentes. Libertar todos os espíritos. Todos os espíritos que estão ligados a Deus. Né? Então, é isso que ele veio fazer. Só que naquela época as pessoas não pensavam dessa forma. Eles esperavam o Messias, mas para quê? Para libertar em questão social, em questão Política. matéria. Esse tipo de coisa. Espera isso, né? Só que não é essa liberdade. Somos nós mesmos. Não é essa liberdade. A nossa liberdade não é essa. Então, o tempo todo a gente está nessa matéria como prisioneiros. A gente não passa de prisioneiros. Entendeu? Eu tive uma informação na terça-feira de manhã, ou na quarta-feira, não lembro, que a mente consciente não permite que você acesse uma coisa grandiosa que tem lá dentro de você. Essa consciência, essa coisa aqui, não permite que você acesse, que você veja a luz que você traz lá dentro de você. E ela está gritante, ela é gritante essa luz. Só que esses olhos, essa consciência, essa coisa, principalmente essa prisão, não permite que você veja. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todos nós carregamos o Espírito Santo de Deus e todos somos uma coisa só. Jesus Cristo vai sempre ser o primeiro para que a gente possa mudar moralmente e se afaste de tudo que é contrário à luz. Enquanto a gente estiver com a nossa conexão voltada só para esse plano material, tudo que vier de angústia, de tristeza, decepção, vai atingir como se fosse verdadeiro. Agora, quando a gente está conectado nessa luz, não vai existir dor, não vai existir sofrimento, não vai existir falta de dinheiro, agonia. A gente não vai se decepcionar com nada. Vai mudar a situação? Não vai.
A situação vai continuar a mesma, em questão de problemas do que a gente vive. Mas a nossa visão, quando a gente está conectada na luz, vai ser diferente. Existe. Mas eu faço parte dessa luz poderosa. Então eu sei que eu posso vencer tudo que vier na minha frente. Isso não é nada. Eu consigo vencer tudo. Então, quando eu estou fora dessa luz, eu permito que tudo de ruim aconteça. Quando eu estou conectado, nada disso me atinge. Mas vai acabar? Nossa, nada vai acontecer comigo porque eu estou conectada na luz? Não. Vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Só que como a gente sabe que faz parte dessa luz, nada vai atingir. Entendeu? Isso foi colocado. Enquanto a gente andar da maneira que a gente anda na carne, tudo vai ser sofrimento, tudo vai ser desilusão. Mas quando a gente está conectado na luz, não. Porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A colheita do Pai está sendo feita. Através do vosso Espírito Santo, a liberdade será alcançada. A luz habita em vós. Ela se faz presente através do amor, através da paz, através do reconhecimento do Pai Universal. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, entregou porventura, não nos dará graciosamente com eles todas as coisas? Que foi o que eu passei para vocês, né? Tudo vai continuar acontecendo. Só que quando eu reconheço o Espírito Santo que eu carrego dentro de mim, eu sei que eu sou merecedora do melhor. De tudo que é de melhor. Entendeu? Quando eu tenho essa certeza dentro de mim. Não é a certeza da boca para fora. Todo mundo fala, eu acredito em Deus. Quem não acredita? Acredita da boca para fora. Eu tenho que acreditar, adorar em espírito. Sempre em espírito. Não em matéria. Porque a matéria não reconhece a luz. Quem os condenará? E Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando eu estou na carne, eu estou morto. Porque eu não conheço o Espírito Santo que está em mim. Então, todo dia, eu estou me considerando como morto. Porque tudo me atinge. Porque eu não reconheço que eu carrego o Espírito Santo de Deus em mim. Eu não acredito que eu possa mudar a situação. E ele fala aqui, será tribulação, será angústia, isso tudo vai me afastar da minha essência divina, do divino que eu sou. Tudo isso vai me afastar. Depende qual a minha postura moral. Como é que eu estou me vendo? Eu estou me vendo como essa pessoa
pessoa desse mundo ilusório, ou eu estou me vendo como o Espírito Santo de Deus, que está aqui por um propósito, entendeu? Então, quando eu estou nessa conexão, eu sei que eu tenho toda a abundância, eu sei que eu tenho todo o poder, eu sei que eu posso transformar tudo. Então, nada vai me afastar dessa essência, mas eu tenho que estar conectada a isso. Eu tenho que acreditar em espírito, que eu sou realmente o Espírito Santo de Deus, nessa matéria, mas a minha essência é divina. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nada do que acontecer, enquanto eu estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, eu tiver essa certeza, nada vai me abalar. Nada. Nenhum tipo de situação que aconteceu ao meu redor. Nada, nem ninguém. E é o que ele deixa claro aqui. Na realidade, o que temos que fazer? Centralizar todo o nosso poder, como Espírito Santo que somos, para transmitir essa luz, para mudar todas as situações que vieram ao nosso encontro. Então, por isso, a ativação do Espírito Santo, para mudar essa frequência de mentira e de ilusão que a gente vive. Porque tudo é uma mentira. Que a nossa essência é divina. E a gente faz parte do Deus poderoso, entendeu? Só foi esses dois essa passada. Acabou? Você vê uma sequência do que você leu no CRAI, né? Sempre cai a mesma coisa, né? A sequência, né? Na verdade, cai é a mudança. É o entender pelo que foi lido de CRAI, aí sempre que ela vai ler a Bíblia, faz uma sequência. Dentro de mim, faz uma sequência. Vamos ler Timóteo de novo? Depois essa carta aqui também de novo. Romanos. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabes que esteve comigo, e tudo que foi passado vós carrega dentro do vosso corpo material. Tudo que foi ensinado é apenas ativado pelo Espírito Santo de Deus. A liberdade da dor, da angústia, que abriga nos corações da matéria, não fazem parte do Espírito Santo, o qual foi dado em misericórdia para todos vós que aqui se encontram. Transformem o vosso coração, porque a colheita está sendo feita. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa obra. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Aqui essa fraqueza que ele coloca é a dificuldade que a gente tem de enxergar o Espírito Santo. Então a carne, a todo tempo, ela está sendo mais forte do que o Espírito. E a gente não consegue sentir a presença viva do Espírito Santo. Por isso que tem que ser ativado. Porque ele está adormecido. Entendeu? Porque a carne, ela é mais forte do que o Espírito. Ela está sendo bem mais forte. A carne é matéria, né? Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele coloca, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando eu estou na minha essência, tudo ao meu redor vai ser favorável para mim, porque eu estou na minha essência. Então é onde eu falo, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter nada, porque tudo vem para mim, porque eu sei que eu faço parte desse Deus poderoso, que Ele é o Deus de abundância, Ele é todo poder, então esse poder eu tenho também, através do Espírito Santo, uma vez que eu esteja nele, né, conectado em espírito, não em matéria, não como prisioneiro, não como escravo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então Deus, Ele já nos conhece antes mesmo da gente vir aqui. Tá? Então, todos aqueles que veem que seria a gente tem que se espelhar em uma única pessoa, que não é pessoa, né? Que seria Jesus. Para a mudança moral, que a gente precisa dessa mudança moral, se afastar de tudo que é contrário à luz, para poder acessar o Espírito Santo. O que é tudo que é contrário à luz? Não se envolver com prostituição, bebida, vai deixar de beber? Não é assim. Ter a consciência do que está fazendo. Isso é bom? Isso faz parte da minha realidade como espírito? Eu preciso disso? Isso é a minha realidade? Como espírito que eu sei que eu sou? Eu tenho que pensar dessa forma. E não como a matéria. Porque a matéria sempre vai querer. Tudo que é contrário à luz. Ela sempre vai querer. Ela está presa, né? Por isso que ele fala que o Espírito intercede com gemidos inexpressíveis. Porque ele está vendo. O Espírito Santo está aqui. Ele está vendo o que está acontecendo. Só que ele não pode fazer nada enquanto a gente não ativa ele. Enquanto a gente não tem consciência que realmente ele está aqui. Eu acredito, mas eu não acredito, né? Eu acredito da boca para fora. Eu não acredito como espírito que eu sei que eu sou, entendeu? De onde eu vim, de onde é a minha verdadeira essência. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito da boca para fora. Por isso que a matéria é mais forte, entendeu? E fica essa briga. E o espírito fica gemendo. Acorda, eu estou aqui. A tua liberdade está comigo, entendeu? É isso que ele quer colocar. Eu entendo assim, licença. Eu entendo assim, que a matéria faz parte do espírito. Não é que a matéria seja assim tão vulgar. O espírito é que vem para a escola, que é a terra, e que o espírito precisa da matéria para estar aqui.
matéria sem o espírito, ela não é nada. Mas Porque se o espírito o que ela está querendo dizer é o seguinte, é que a gente está no corpo e a gente perdeu a nossa essência pelas ilusões, né? Com prostituição, com bebida, com... Aí você já pega a sua nossa de pensamento, a sua de comportamento, a gente acabou extinguindo Deus, deixando ele muito apertadinho lá dentro, e dando muito valor para essas coisas. É o que eu disse, a gente está muito focado nisso, isso é a realidade. E a gente acabou esquecendo algo que dá base, algo que é a fonte de tudo isso, né? Claro que o espírito ele precisa da matéria, só que o que acontece? Eu esqueci que eu preciso dele aqui. Tem que haver um equilíbrio. Por isso que diz que é a carne cuidando do espírito e não o espírito cuidando da carne, você entendeu? Porque pelo menos isso que a gente aprende. Porque enquanto a gente tem carne, é para a evolução do espírito. O que acontece? Para a gente estar bem e realmente ser o merecedor do Espírito Santo, a gente tem que saber conectar entre a carne e o espírito. Né? Quer dizer que quando você tem um pensamento forte, é seu espírito que tem um pensamento forte. Que matéria em si, se eu desmaio, quando é o espírito dá aquela saidinha, o que eu sou? Nada. Não sou nada. Porque se você, que nem você, um carro te pega, o corpo cai ali, o espírito sai, se o espírito não volta, você não tem como sair daquele lugar. Quer dizer que a matéria realmente, ela é o que segura o espírito na terra. Ele precisa Então a matéria precisa. Na verdade não é isso, não é o espírito, isso são os corpos. Sim. O espírito, ela chama de Espírito Santo, mas o espírito, o eu superior, ele comanda os corpos. Então, se eu não sustento ele, como através que ela fala da ativação, se eu não sustento esse espírito, ele pode me dar um piripaque através dos corpos e se eu não estiver unido, se eu não estiver buscando essa interação, se não estiver valendo a pena, Não, isso eu entendo. a minha estadia aqui, ele me tira fora. Eu entendo isso. reconhecer a nossa essência como espírito. Oi? Reconhecer a nossa essência como o Espírito Santo que está, que a gente não reconhece. Então precisa a gente ter consciência. Vai lendo umas 3 vezes, é que vai caindo a ficha. Através, só que a gente não atinge eu percebo que através da vida, é aqui, é a coisa aqui, que essa coisa é ativada, que a gente vai dando valor, como a intuição, a confiança, né? Isso aqui, deixa É que a gente perdeu tudo Que isso. nem ela falou, a gente não precisa, por exemplo, tem a bebida, tem a prostituição, a gente pode ser tudo isso, que tem o sexo, né, como você sempre fala aqui, tudo isso é saudável, vem de Deus mesmo, só que a gente precisa colocar ordem nisso. Tem gente que é desregrado, então a gente tem que ter essa essência, né, da ordem em tudo. Que nem os evangélicos, eles já deixam de beber, deixam de fazer tudo. Também não é assim. Então a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Nesse sentido que eu quis, entendeu? Nesse sentido. Porque, vamos falar em prostituição, beleza, a prostituição realmente é uma coisa horrorosa. Isso vai sempre existir. Mas o sexo em si não é. Não é. É você tomar uma geladinha? Não é. Não, mas mas não é você nesse tem que ter sentido que eles colocam. consciência, né? É a consciência. consciência. Porque é a matéria cuidando do espírito. Mas também chega um um momento que quando você está nesse processo de ativação, vai chegar um momento que isso não vai fazer mais parte. Ah, sim, eu também acredito. Você percebe quando essa ativação está sendo ativada, que, por exemplo, quando você tem um súbito de raiva, você começa a ter enjoo, você começa a ficar mal. Né? Quando você teima em beber a geladinha, aquilo não fica, você tem uma puta dor de cabeça. Né? Ou você insiste em comer a carne, o corpo não quer mais. Né? Quanto mais você vai se levando, automaticamente você... Essa não é consciência, é a consciência que vai Isso vir. você vê que a gente fala, que nem eu mesma, quando eu estava falando, eu já falei para vocês. Eu olho para a carne, eu olho. Mas na hora que eu penso em comer, ela tem cheiro de podre. Quer dizer, não ajuda. Então o que eu faço? Né? Como a minha consciência está falando comigo, então o que eu faço? Eu não como. Se eu sinto vontade, eu Porque se eu comer, eu passo mal. Então você vê que é uma sequência. É espírito, matéria, né? É o a sistema, consciência. é o sistema. Porque mas se não nós... que seja errado. Não, Né? Pois é, mas tem gente que já está isso, colocando não é errado. Nada é errado. Tem gente Nada que é errado desde que você saiba fazer tudo. E tudo seja de bem harmonia. É um sistema, a gente precisa dele e ele precisa da
motivação. É. Né? Comeu, Nós colocou é para que- dentro, ele toma conta. Tá com vontade, ele joga a vontade de comer doce. Né? Dá vontade de comer doce. Até você pegar o doce, é seu. Colocou para dentro, ele... Então, nós temos que, na verdade, dosar isso. Procurar dosar. É o sistema que precisa da gente, a gente precisa dele. Isso. Porque você vê que os espíritos em si, eles saem daqui e eles voltam aqui para ter ajuda nossa. Como nós somos não seres vai humanos. bem. Né? A gente fala, aí está aqui sentado tem um monte, esperando que a gente dê uma palavra, dê uma ajuda, leia, venha esse ser que vem nela para explicar, para eles poderem evoluir, Uns vão, para eles outros poderem sair. Não é? Então a gente Pra tem que poder ter se uma libertar dessa consciência, prisão, né? porque se você pegar a Bíblia e levar ela muito assim, você se perde. Eu vejo pelos meus irmãos que são evangélicos, são totalmente Meus perdidos pela Bíblia. sobrinhos também tem. Nossa. Então, e do jeito que ela explica, Uma ela vem loucura. explicando bem suave, bem gostoso. Porque quando ele lê a Bíblia para mim, eu falo para ele, pelo amor de Deus, Mas aí a gente não já faço mais entende nada, que não a saio gente de casa, vem. não ponho uma roupa, não faço É, nada. porque a gente já vem do mundo do Aí você vê o raciocínio, o desequilíbrio, né? É Não a cortar roupa, cabelo. É a roupa aqui, não corta o cabelo, não bebe, não fuma, não faz, não transa, não faz nada. Isso bem Então, se a natureza me deu, né? É porque é para ser usado. É para ser engraçado usado. que eles acham Mas não é um que pouco de tem. hipocrisia, porque na verdade ele está deixando de fazer um monte de coisa, mas a mente está querendo, É. a mente está cheia de... Sim. Quando a conexão com o Espírito Santo Não, É, eu tô quando- falando quem leva quando- muito assim. Ah, sim. Esse né? é doentio, né? É Porque doentio. eu conheço pessoas que Não está conectado então. Se só chega vai nesse- fazer, não há conexão, só vai fazer sexo depois de casar, mas ele tá louco, ele tá colocando isso louco. É isso que eu ia falar do meu sobrinho, porque eles estão assim nessa, não bebo mais, não fumo, não ando com isso, não ando com aquilo, mas você vê que eles estão vivendo uma mentira. Então, mas Eles o que não é acontece? verdade Isso não é ainda, o conexão. Espírito Santo neles ainda. O, Eles só deixaram ali. o que Mas, existe, na assim, verdade, em questão mais dos evangélicos, eles seguem muito as leis de Moisés, né? Eu conheço muitas pessoas que vai da congregação cristã do Brasil, que eles são muito rígidos, a Testemunha de Jeová são muito rígidos também, porque eles seguem os 5 livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Só que esse Antigo Testamento não é pra gente, esse antigo. Isso É um novo. é pra aquela era. Um novo que é... muito pesado, né? porque é Jeová é o muita... que chega mais próximo, né? Do que? O Jeová, acho que é o que chega mais. Os Jeovás mesmos, que é o que chega mais próximo do entendimento na Bíblia. O Testemunho de Jeová e Congregação Cristã no Brasil, eles são rígidos, eles não dão sangue, eles não fazem sexo. É os que vêm mais ali. Né? Eles são Prega muito mais assim. Então, só que isso não é para nossa realidade, isso não é. O que vale é o que Jesus colocou. O que foi colocado no Velho Testamento não é pra gente. A gente precisa da libertação, porque a gente está como escravo aqui. Jesus veio trazer essa libertação, né? E só através do Novo Testamento. Só através Dá do pra Novo. gente entender. Então, o Novo Testamento é, na verdade, um evangelho ligado a Jesus, trazendo o quê? Uma nova era. Aquela era, né? Aquela era que era o Antigo Testamento, não servia, já não servia quando Jesus veio. E com certeza, depois que passou uma certa época, também já não vai servir. Pouca coisa que vai servir para uma nova era que a Terra está entrando. Tem coisa nova aí? Então, em questão do que ela estava falando, né, da matéria, aí veio para mim essa parte que é de Lucas. Lucas. Romanos, depois quer dizer. É no começo. Lucas. Depois. São Mateus. Depois de Mateus. Lucas 12. São Marcos. Depois de São Marcos. Isso. Lucas 12, capítulo 12. Versículo 22. Aí tem um monte de gravura que não sei para que. 22. Versículo 22. Lucas 12, advertência aos discípulos. 22. 22. Abandona a providência. Não achou? Nos acharam Lucas.
acharam, Elas Lucas? estão perdidas. A Tequinha hoje está perdida, né, Teca? Achou? É solicitude pela vida. Ela conhece toda a vida. É isso que eu acho. Ela fez escola de... Vamos lá. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Que foi o que ela falou. Eu tenho a vida que eu vim para cá. Eu estou aqui. E o corpo mais do que as vestes. E é desse corpo que eu preciso, porque esse corpo é o templo do Espírito Santo. Eu preciso dele, porque ele é o templo. Se ele não existir, como que vai existir o templo? Não tem como. Então, para mim, o suficiente é isso, para minha transformação. Eu tenho a vida, eu estou aqui, nesse plano. Eu tenho o corpo, que é o que eu carrego o Espírito Santo, que é a libertação. Então, são os dois. Que era o que ela estava questionando que veio para falar essa parte, entendeu? Então, eu preciso do tempo para poder exercer a minha libertação. O que a gente acaba fazendo é matando esse tempo, né? Com bebida, com a prostituição. É esse desequilíbrio que causa a morte, né? A morte no certo sentido também. É tudo que é contrário à luz, né? Assim, só para o entendimento, porque ninguém vai sair se prostituindo, né? Nem sair bebendo, assim, não é isso. É questão de analisar o que é contrário à luz. Tudo que é contrário a essa luz, essa conexão, tudo que me barra, que eu não consigo acessar, entendeu? Eu tenho como identificar. Eu que eu digo nós todos, entendeu? Porque a essência divina está em mim. É o que a gente sente, né? E eu sei quando eu estou contrário a ela, entendeu? Não quer. Nessa frequência. É que nós somos safados, mas é Porque verdade. não quer, mas quem sabe, sabe. Então, será que esse casamento você não está sendo contrário à luz? Será que certos comportamentos você não está sendo contrário à luz? Será que nesse emprego você não está contrário à luz? Será que com essa mãe você não está contrário à luz? Com os pensamentos que você vem tendo, com a teimosia, você não está contrário à luz? Então acho que é nesse sentido, né? Um pouco, né? Um pouco né? Não é só com duas coisas, né? Não, que não. nós citamos, né? Todos. Como citou a prostituição e a bebida, com a língua, É com tudo. com o olhar, Todos os sentidos. né? Tudo que a gente Porque às vezes identifica tu com o pode estar contrário. bem vestido, bem limpo, como eles falam muito na Bíblia, você pode estar bem vestido, mas por dentro você está muito sujo. O desequilíbrio, esse desequilíbrio ele vem quando eu uso a coisa como fim, não como meio. Né? Então, por exemplo, a bebida se você usa como meio, então ok. Todo final de semana você vai tomar sua cervejinha, ok. Né? A sua transadinha, vai transar, dar uma ficada, ok. Né? Agora, se você utiliza como fim, o sexo como fim, coelho, todo dia sexo. Né? Bebida, todo dia, happy hour. Então, após o trabalho, se encaixaçar, porque você desestressa. Então, isso é contrário. Cigarro. O cigarro, se você fumar um cigarro por dia, você está se matando aos poucos. Sim, Né? estragando a sua parte especial, que é para o espírito evoluir. Você está manipulando o seu corpo astral e o duplo energético, o duplo etérico. Agora, se você fuma 3 maços por dia, percebe? Então, Está comendo cigarro. a obsessão, o que é a obsessão? A obsessão é um desequilíbrio. Então, ou a gente é feliz demais, ou raivoso demais, triste demais. Tem que haver o meio termo. Né? A matéria pode sustentar o espírito sem se denegrir, né? Porque quando a evolução do espírito, o espírito evoluir, ele necessita da matéria. Então eu li assim, que o espírito não é ele que faz com que a matéria cresça. É a matéria que tem que estar bem para o espírito evoluir. Porque se não fosse assim, não precisaria ter ninguém na Terra. Seria só os pinguinhos de luz voando por aí, que é o espírito
matéria bem organizada vai vir quando a gente parar de matar animal. Parar de comer bicho. Todos eles. Eu esqueci. Então, mas isso, existe uma certa conscientização, é claro. Eu, por exemplo, eu não como carne, mas eu como peixe. Né? É uma forma de vida. O vegetal... Sem vida, tudo tem vida. Isso caminha. Olha o que a... Mas eu digo plasma, né? Por exemplo, o animal Sim. tem plasma. É. Quando eu fiquei sabendo que quando você come carne, a sua vibração abaixa muito, porque o seu corpo trabalha mais. Você gasta mais energia, você fica numa sintonia que é dos carnívoros, dos doentes. E você é pego por aí. Né? Enquanto eu julgar um cara que estuprou o teu filho, que verifica ali no teu filho, eu vou estar na mesma sujeira que ele. Né? No entanto, nós estamos cercados por pessoas, até porque nós somos essas pessoas também, que têm pensamentos de inveja, de maledicência, de malepensência, né, de pobreza. São pensamentos de baixo padrão vibratório. Esses pensamentos, eles se influenciam a sua matéria. E os seus pensamentos influenciam a vida das pessoas também. A grande poluição da Terra, ela vem dessa corrente mental. E os nossos corpos, eles são pegos nisso. Começa a ter pensamentos ruins para você ver como é que fica o seu corpo. Você mata as suas células, você pode gerar um câncer. Então, você vai percebendo o que é essa coisa aí do equilíbrio do seu corpo, para que o espírito possa fazer o trabalho dele. Que até agora, alguns mentores ligados à Confederação Intergaláctica, as naves, passaram através de livros, mas é difícil de entender. Né? Que essa parte do universo foi invadida e tudo mais. Eu acho que isso não interessa muito. Tem outras questões aí que são mais importantes. Mas assim, a questão da carne, o que é colocado, quando eu como essa carne do sofrimento de uma criatura que eu sei que veio da mesma essência que a minha, eu estou compactuando com aquela pessoa que matou. Não vai ter diferença entre eu que estou matando ali por uma causa. Não há diferença. Sim. Assim como não há diferença entre uma pessoa que tem pensamentos suicidas e um depressivo. Não há diferença nenhuma. O doente mental e o depressivo, não há diferença nenhuma. Todos são doentes em potencial. É a conscientização, a gente precisa rever os nossos conceitos na Terra. E é o que a Terra precisa para renovar, né? Rever os nossos conceitos. Que é a mudança que Jesus colocou, por isso que tem que ser um Novo Testamento, porque através da nossa mudança moral, dessa conscientização do Espírito Santo que ele deixou, que até foi uma parte que foi uma das primeiras que foi lida, que foi o Consolador que ele deixou, que é o Espírito Santo que a gente carrega. Então, através do Espírito Santo eu vou ter a minha liberdade. Então, para eu ter essa liberdade e acessar, eu tenho que seguir todo o padrão, todo o espelho que é Jesus, o próprio Deus em ação. Vamos entender. É o espelho, né? Não é seguir a vida dele, porque senão você vai dar onde ele deu. É o espelho. É isso que todos têm que entender. É por isso que Creon fala, não faça seguidores. Porque senão é mais uma manipulação, é como se fosse uma religião. O espírito precisa caminhar livre na Terra, livre. Mas a liberdade ela vem dos conceitos, dos preconceitos, da educação. É por isso que eu digo, as pessoas dão risada, né? Eu não fico bravo porque eu já estou acostumado. Mas você tem que matar a tua mãe. Você tem que matar tudo que você aprendeu da sociedade, da família. Claro, ali teve uma grande coisa, né? Que fez você... de repente você não caiu numa merda aí, sei lá, em qualquer outro meio de vida, pela rigidez da tua mãe. Mas tem ideias ali que é o exemplo mau para o teu espírito. Exemplo mau no sentido de que não sustenta ele, ou não ativa. A gente precisa rever certos conceitos. Quando a gente não vive se espelhando nos outros, a gente vive diferente. Porque foi da comparação, Quando a né? gente se espelha, que nem agora ela fala do espelho Jesus. Não o que ele seguiu, mas usar ele como espelho. Como espelho. É a nossa grandeza espiritual. Né? Quando Jesus, eu olho muito para porque tudo que tu faz, eu não estou vivendo, eu estou pecando.
porque é o mais próximo, né? Jesus é o mais próximo, mas nós temos aí Krishna, né? De repente você vai achar que Jesus não dá para você se espelhar nele, porque você teve uma outra religião, uma outra crença. Então você pode se espelhar, sei lá, em Moisés, mas não com aquela rigidez. Pense com a mente de Moisés, mas sem a rigidez. Tem que saber fazer isso, né? Com Krishna. Era bom que a gente tivesse tudo isso, uma mudança assim, muito rápida para ajudar, né? É por isso que a gente está na Aí Terra. fica assim, ó. Pensa, ai, será? Não. Cedinha, Eugênia, feiticeira. Pessoal. A mente, né? Tem como, como espelho Saint Germain, como Kuan Yin. Né? Mas é claro que o nosso grande diretor aqui, desse universo, o cara que representa Deus para a gente aqui é Mika, que é Jesus. Até porque esses avatares todos fazem parte de Jesus. Tem grandes mestres aí, né, que a gente vê que são. A gente pode se espelhar assim, né? Quando eu falei Moisés, não é para seguir os passos de Moisés. Vai na praia pegar o cajado. Tem grandes mestres aí que a gente pode se espelhar. Porque Jesus não conheceu a corrupção, ele pregou sempre o amor. Assim, Moisés conheceu a corrupção, porque ele matou um egípcio, entendeu? Então ele cometeu, né, o pecado de matar o próximo. Mas nós somos corruptos também. A gente se manipula a todo momento. Pensa que corrupção só com dinheiro, não é? Bom que a gente está tendo consciência, né? Nos sentidos também. Somos pouquinhos aqui, mas estamos tendo consciência, né? Porque Coisas que a gente pode modificar interiormente, né? Cada um. como aconteceu essa semana, né? Desde a semana passada, que as pessoas lá do meu trabalho, pessoas totalmente assim, opostas, contrárias à luz, Céticas, né? se viu chamada pela minha postura, se viu chamada. E eu sempre levo a Bíblia. Aí eu comecei a falar, né, explicar. Estava pregando. Aí todo mundo falou assim, Quando foi ver, a Cleiton ali, que estava você falando e aquela renga parada. foi mais ou menos assim. Ela veio mais esperta hoje, não veio? Foi mais ou menos assim. Aí, do nada, só que o que se apresenta aqui, não se apresenta, não sei se porque não tem uma frequência, mas eu começava a falar, Precisou, então, aí vinha, como se estivesse chamando, assim, né? Aí vinha na minha mente. Vinha assim na minha mente, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, que tem aqui também na Bíblia, né? Aí eu estava falando para duas, né, no começo da semana, e elas, Ramilda, você só vai falar hoje, eu quero que você fale todo dia. Aí eu falei, o gerente vê, todo mundo boa, né? Eu falei assim, tá bom, então eu vou escolher uma parte que vocês possam assimilar. Porque nem tudo que está aqui eu podia passar, que foi o que me veio, entendeu? Porque não ia ter entendimento. São apenas crianças. Foi o que veio para mim. Vocês estão no jardim da infância e eu estou na faculdade. Mais ou menos assim. Então eu não podia, né? Mas foi a maneira... Isso é o farol, isso é o farol. né? É o farol que cada um fala, né? É o farol. E aí o que aconteceu? Todo dia, depois do almoço, aí eu tava dando palestra para duas. Aí veio uma que foi resolver uma situação, aí falou assim, o que vocês estão fazendo? Aí a outra falou assim, a Ramilda tá evangelizando. Aí ela falou assim, a gente vai ficar muito iluminado, agora tudo de bom vai acontecer. Aí a menina falou também, eu quero a luz. Aí eu falei, nossa, você quer mesmo? E eu senti que era verdadeiro, né? Aí veio outra que já ficou estressada quando viu aquilo, se perturbou, e eu senti a energia que veio, que ela não gostou. 2 vezes ela entrou na sala, a gente estava lá e não veio. Eu falei, caramba. Sempre alguém ia ter que... E essa pessoa, ela já tem uns 6 anos que ela tem um problema, né, assim, de saúde, que não é identificado por médico nenhum. E quando eu entrei nessa empresa, eu fui visitá-la no hospital uma vez. E quando eu fui visitar, eu comecei a passar mal, porque o que estava com ela era muito forte. Aí eu quase que desmaiei lá. Aí a outra que estava comigo, que era minha gerente, ela ficou uma semana doente. Com a garganta inflamada.
e tudo. E só que eu tava me sentindo tão mal que eu pedi assim, né, pra sair voando dali. E até hoje ela é doente, e sai sangue, e não é tuberculose, não é nada, e não identifica. E ela, toda vez que entrava na sala, era tipo, como ficasse estressada. Por que isso tá acontecendo aqui? Que não sei o quê. Aí hoje, né, para a glória do Deus Altíssimo, Glória a Deus. ela veio falar assim, eu quero fazer parte desse grupo. Olha que coisa, tá vendo? A luz, né? É, A luz, aí com a luz não há quem possa, né? Isso aí, bem. Aí já levou as liçãozinhas, né, que eu ia passar hoje, eu já passei para elas estudarem. O pior tudo que eu passo, elas leem, só que a interação com o espírito, elas estão tão afim por causa da minha postura, que elas falam, eu vou me espelhar em você. Eu falei, em mim não. Em mim não. Daqui a pouco estava querente lá. Olha o horário do almoço lá. Qual que é o capítulo hoje? Ouviu ali é assim, ó, de crente. Aí elas pegam, lêem em casa, eu passo uma parte, vai, que nem a que a gente leu hoje, e elas leem além e já vêm me questionar. Ai, Ramilda, eu não entendi. Vai, me explica o que aconteceu. Aí veio outra que está grávida e ela também está com problema na gravidez. Aí veio com a Bíblia, porque eu dei a Bíblia para todo mundo no meu serviço, porque foi mandado dar a Bíblia. Aí ela abriu a Bíblia 2 vezes, porque ela estava angustiada, porque ela sempre vem pedir orientação para mim, né? Aí eu falei assim, se você tiver com alguma dor, com alguma coisa, abre a Bíblia. Abre a Bíblia e pede, mentaliza, que vai passar, né? Aí ela abriu 2 vezes e caiu na parte do nascimento de Jesus e tudo. E como ela está com problema na gravidez, né? Aí ela veio para mim e queria interpretação, porque ela não estava entendendo a interpretação. Aí eu dei a interpretação, porque ela levou para o lado negativo. Só que o que veio para mim não era para ela achar que era uma coisa negativa que ia acontecer, que não ia dar para sustentar a criança, isso aqui, ela era casada e tudo. Só que tem problemas que eu não sei o que é. E teve 2 vezes que ela estava passando mal, e quando eu cheguei perto dela, que eu não fiz nada, né? Eu só cheguei perto dela e coloquei a mão nas costas, ela ficou boa. Aí depois ela veio na minha sala e falou, Ramilda, o que você fez? Eu não tinha feito nada. Ó, gente, você tá falando isso, mas você viu, a novela tá mostrando isso, né? As novelas tem uma novela das 6 horas, não é? O cara põe a mão, o cara cura, o cara. Não, o cara. Aí mal. ela ficou assim assustada, né? E outro dia ela veio chorando, ela falou assim, ai, Me Ramilda. toca. Aí ela chegou e falou assim, ai, Mas tem que Ramilda. comentar porque a gente tá aprendendo, né? Não é nem Então, porque. tá rindo, mas é mais Assim, e é o que eu descontração falo, mesmo. não pode ser colocado, ainda mais que isso ficou assim na minha mente toda hora, vindo que não é para colocar a Bíblia como instrumento de igreja, de religião, eu de também jeito acho, é nenhum. verdade. Mas eu acho Entendeu? assim, as pessoas estão em graus de evolução diferentes. Diferentes também. Nossa, Né? totalmente. Tem pessoas que elas estão querendo buscar, mas o entendimento delas vai ser diferente do Meu irmão tem uma de algum. turma Tem de gente que você tem que evangélico. pegar a Bíblia e dar na cabeça dela. Então, meu irmão Mas é verdade. Não, mas por uma causa. turma de evangélico que vai lá na porta, ah, nós somos testemunhas de Jeová. Eu não quero ser testemunha de ninguém, pode ir embora. Então ele já leva assim, sabe? Eu até, ai meu Deus, até conheço. Então, aí quando ela veio, né, esse dia veio chorando, toda triste, aí ela falou assim, ai, Ramilda, eu sei que você é uma pessoa de Deus, então eu peço você Ótimo, já interceder pensou? pelo meu filho e por Ótimo mim. que ela pensa assim. Né? Aí eu falei assim, mas todos nós somos, porque é o que eu falo Essa é da a pobreza da distância. terra. Essa é Né? a pobreza. Tá vendo que a distância, ela não Todos acredita que tem o Espírito É. Santo, mas ela crê em Deus, mas ela não acredita. Não acredita nela, né? Entendeu? Ela não acredita que ela carrega esse poder imenso. Não, você que vai resolver a minha situação. E é por isso que fala, quando a gente está conectado nessa fonte, nessa frequência, na nossa realidade, do que a gente é mesmo, que a gente não é nada disso. E assim, e para mim fica claro isso cada vez mais. Né? Assim, eu falo, nossa, realmente a gente é um ET, né? Vamos pensar diferente. Pelo que está vindo para mim, né? Então tudo é mentira. Não se aflija, porque não vai adiantar você se afligir. Porque você é mais forte do que tudo isso. Mas a partir do momento que eu creio em espírito nesse Deus que eu falo que eu creio. Entendeu? Esse Deus que eu creio, se eu creio nele, então eu não vou me abalar com nada.
E é o que acontece, né? Ela carrega o Espírito Santo e não sabe que o poder está nela, não está em mim. Porque eu cheguei lá e encostei a mão nela. O poder está nela, né? O merecimento era dela, né? Sabe? Nossa. Aí. Mas isso que é o complicado. A gente tem que saber desse potencial que a gente tem, não buscar no outro. Aí a outra do dia falar, eu vou me espelhar em você. Não, Esses são os obsessores. Daqui a pouco ele vai estar agarrado. Esse é o obsessor. Aí faz aquela fila que Porque ele não reconhece a essência. Então ele gruda no outro. Acha que o outro é tudo para ele. Mas ele não reconhece isso nele. Essa é a pobreza. Isso é a obsessão. Porque não está ativado o Espírito Santo. Por isso que tem que ter essa ativação. Porque vai ser necessário que isso aconteça. Entendeu? Vai ser necessário. E assim, é impressionante porque eles trazem as pessoas. Que é o que está acontecendo. Assim, eu sempre fui com a Bíblia para lá, já falei com outras pessoas. Mas assim, agora está muito forte. E o pior é que vai vindo. As pessoas parece que, eu reconheço, né? O pior se você chegar lá um dia e tiver um púlpito lá na frente, É grandioso, né? caixa de som. Caramba! E assim, Você vai chegar, glória a Deus, aleluia. Não vai cair isso, é aleluia. Mas é isso, não pode levar isso aqui para Lá as na casa coisas de do meu igreja, irmão, né? tem uma igreja evangélica, gente, é o dia inteiro a gente escutando a gritaria. A gente não Não, pode mas ficar ela, som, ela gente, fica bem juntinho da Universal. Aí Ele é palácio lá. E eu coloquei o gráfico lá no ar-condicionado, né? Aí o menino foi lá, um casal, e o menino ficou olhando. Aí na hora dele vai lá, namastê. Eu falei, nossa, tá chegando um pouco. Era o que eu queria mesmo, né? Tá chegando. Aí você namastê. Lógico, eu respondi, né? tá vendo? É por aí, né? Eu não falei nada, né? Ele só ficou olhando. Culpado disso aqui, ó, culpado. O nosso grupo, Olha o isso nosso aí. grupo Culpado disso é você. não é religião, né? O nosso grupo é mudança, né? Libertação. É, A libertação. E assim, e o que eu vejo pelas essas pessoas, né, que estão vindo ao encontro, é que ninguém entende a Bíblia de jeito nenhum. Não Porque entende. sente, porque quer ler, por isso não entende. Nunca entende. E elas estão começando a entender depois que eu comecei a explicar. Porque eu explico, elas Também. levam uma liçãozinha para casa, aí vem e falam, Ramilda, eu entendi desse jeito. Eu falei assim, é no teu limite. É. Mas tá certo, a linha de raciocínio é por aí, não desiste. porque ela, quando ela foi escrita, foi para isso, amigo. Que tinha que ter um para explicar. Jesus escreveu, mas ele deixou a ordem de que teria alguém para explicar sobre a Bíblia. Porque a Bíblia seria um único livro, que é um livro universal. É. Teria que ter sempre alguém para explicar. E assim, tem uma menina que a mãe dela sempre foi dessa congregação cristã do Brasil. Minha mãe já foi. Aí, quando ela começou a ver eu falando da Bíblia, que estava na Bíblia, ela falou, mas não é assim o que eu sempre aprendi, o que sempre foi o que minha mãe colocou, né? Porque o que acontece na congregação cristã do Brasil, como vai pela lei de Moisés, ela achava que o mundo ia acabar, então ela tinha pânico de pegar na Bíblia. Ela tinha medo, ela falou, ela veio toda envergonhada para mim, falar assim, eu tenho medo, Ramilda, porque lá tá falando que vai acabar o mundo. Eu falei, o mundo não vai acabar. Esquece isso, que colocaram que o mundo vai acabar. Mas minha mãe sempre falou pra mim, aí falou, que a mãe dela frequentava, eu sabia, né? Você fala que mãe... E assim, e ela veio com medo mesmo. Veio com medo, porque foi colocado pra ela que ia acabar o mundo e que isso estava escrito aqui, entendeu? Aí quando ela começou a ver que não era nada disso, quando eu li, explicava, aí agora ela é uma das primeiras. Ramilda, eu li, ó, eu já passei até pro meu marido, o meu marido também tá lendo, sabe? Aí vem toda empolgada, É o farol. entendeu? Eu tô com Gente, quem precisa ir embora? um filme em casa que a vida do Você homem quer ir? mudou todinho. Porque a gente precisa encerrar. Pessoal, ele abria a Bíblia, ele dava na mão da chave, tem tudo. Ele começou a pegar a Bíblia e fazer isso que você está fazendo. Ele não ficou evangelizando ninguém. Como é o nome do filme? Acho que é Os Campeões. E ele estava passando uma vida terrível. Aí uma hora, tinha até rato morto dentro da casa dele, ele não achava. A vida dele caiu totalmente. Aí uma noite ele pega a Bíblia e vai ler sozinho. Aí ele começa a ler, aí ele vai pro jardim, começa a ler. A vida dele mudou totalmente. Mas mudou tanto que ele conseguiu ajudar todo mundo, mas nada de evangelizar ninguém. Só o ensinamento do Cristo.
coisa passar? Ela vai sair da nascida? Vai sair? Não, vou esperar você. Então vamos fechar uma corrente.